Olá, mulheres empresárias de sucesso. Estamos iniciando mais um podcast, Mulheres Empresárias de Sucesso, um podcast que dá voz às mulheres empreendedoras, mulheres empresárias que decidiram mudar a sua vida através do empreendedorismo. Mulheres de visão de negócio que transformam empreendedorismo, network em negócio. E nós temos aqui esse podcast para dar voz às mulheres do Clube MES. E eu estou aqui com duas empresárias, empreendedoras, que vocês vão conhecer mais a história delas, vão se inspirar e eu tenho certeza que vai transformar a sua vida. Sandy Valdez e Kelly. Kelly, como você está? Seja muito bem-vinda, muito obrigada por você estar aqui. Sandy, muito obrigada. Essas duas mulheres que são membros, gente, elas fazem parte do clube. E assim, eu tenho certeza que você, como eu, vai adorar essa história, vai se inspirar e talvez de alguma forma você também seja tocada, porque eu tenho certeza que são histórias transformadoras. Vamos lá. Kelly, primeira coisa, eu vou falar para Kelly. Kelly, você tem uma jornada que une ministério pastoral, não é isso? Pastoral, que você é maquiadora profissional. Isso. E eu quero que você se apresente e fale um pouquinho mais quem é a Kelly. Primeiro, que graças a Deus sou filha de um Deus, de um Pai tão poderoso que me deu, assim, um chamado muito especial, que é o pastorado, que eu sou pastora desde 2018. E também sou maquiadora profissional, penteadista, e atuo nessa área da beleza, assim, realçando aquilo que a mulher já tem, revelando aquilo para ela que ela já tem de melhor na beleza dela, ajudo a ela a se posicionar também com a beleza, com a imagem que ela tem, para que ela possa ir ao mundo aí e trabalhar, fazer aquilo que ela foi chamada para fazer. E também tenho o Estúdio Benditas, também sou mãe de vários passarinhos, como eu falo, eu tinha um passarinho para dar água e agora eu tenho vários. Eu tenho 3 meninas, eu tenho 3 enteados que também são meus filhos do coração e agora eu já sou até vó, tá? Já tenho uma netinha de 2 meses, linda, Aurora. E sou muito feliz, casada com o Emerson, que é advogado também, agora está trabalhando comigo. E é isso. Que linda história. Daqui a pouquinho vocês vão saber mais dessa história linda. E eu falei errado, não é? Me corrige, Kelly. Não é pastorear, é pastoral. Pastoral, chamado pastoral, Legal. Muito bom corrigir, porque talvez alguém mais como eu não saiba falar a palavra certa. Isso. Sandy, você, conta pra gente, você é lash designer, mentora, conta um pouquinho de você. Quem é a Sandy? Olá, eu sou Sandy Valdez, Muito obrigada, Gi, por essa oportunidade que você está nos dando agora como empresárias. E eu sou paraguaia, nasci, cresci no Paraguai, conheci meu marido no Paraguai, ele é brasileiro, então a gente veio para Foz e faz uns 10 anos que eu moro para cá. Eu tive uma trajetória longa na área da beleza também. Já são 14 anos trabalhando na área da beleza. Parei por um tempo na pandemia. Foi onde iniciou a minha carreira na área dos cílios, primeiramente como lash designer, entregando autoestima para as mulheres também. E sou mãe de uma menina de 7 anos, casada com o Rony. E hoje descobri o meu propósito através da beleza, uma hora a gente chega e descobre o nosso propósito através da beleza. Para mim foi o entregar além dos cílios para as mulheres, tanto para quem é a minha cliente, para quanto são as minhas mentoradas, as minhas alunas, e hoje sou mentora de mulheres da área da beleza. Então guio essas mulheres para elas realmente descobrirem o propósito na área, que elas se encontrem em si, porque chega uma hora que nós estamos já em um nível onde o conhecimento é tão amplo que a gente precisa espalhar para os outros. Então, eu sou muito grata porque Deus me revelou esse propósito e entrego isso às mulheres que também, assim como eu, precisam e elas querem mudar de vida através da área da beleza.
Então você transforma vidas. Transforma Duas vidas. mulheres que transformam vidas, gente. A gente vai mergulhar nesse universo de beleza, um universo de feminilidade e duas mulheres empresárias, né? E é muito interessante falar sobre isso. A Kelly, por exemplo. Kelly, como foi o seu chamado para a área da beleza? Você, né, é pastora. Você começou primeiro como esse chamado seu como pastora, ou primeiro você veio na área da beleza? Conta pra gente como que é essa sua jornada. Bom, Gi, é assim. Lá pelos meus 15 anos, eu fiz o meu primeiro curso de automaquiagem, por conta que eu tinha muitas acnes, nível 2, 3, então eu queria muito esconder essas manchas e essas inflamações no meu rosto, e eu fui apresentada a maquiagem nessa fase. E daí só foi caminhando, só foi indo na área da beleza. Eu comecei a trabalhar com manicure na cidade onde meus pais moram ainda até hoje, em Ramilândia. Eu trabalhava lá e comecei a trabalhar no salão de beleza lá. Depois eu vim para Foz do Iguaçu, continuei trabalhando também em outras áreas, mas também fui para um salão de beleza trabalhar. E era engraçado porque as pessoas queriam que eu cortasse o cabelo delas de qualquer forma. Elas não entendiam que eu não tinha curso de cabeleireira. Elas queriam que eu cortasse o cabelo delas de qualquer jeito. E era impressionante, porque eu falava, não, você quer? Tem certeza? E eu ia lá, como que você quer? E eu ia no peito e na raça, e às vezes ficava do jeito que ela queria mesmo, sabe? Era uma coisa assim, era um dom natural, né, que já veio no meu DNA. E aí eu tentei sair da área, sou também técnica de radiologia, já fui tentar fazer outra coisa da vida, mas aí eu casei, não pude desenvolver essa área por conta que eu engravidei da minha primeira filha, e aí, né, radiação e gravidez não combinam, e eu abri mão dessa carreira por conta de que Deus falou assim pra mim, olha, tá aí, você queria, né, trabalhar nessa área, eu vou abrir porta pra você, mas você também falou que queria uma família. Então, o que é mais importante pra você? Então, eu abri mão da carreira e fui cuidar dos meus filhos ali, né? E passei 10 anos sem ter trabalho algum, assim, sabe? Quando a Ilana, eu lembro que a Agatha era pequena, minha primeira filha, eu comecei a fazer laços, e vendia aqueles laços que eu fazia para ela, todo mundo começava a me pedir nos lugares onde eu ia, eu comecei a fazer, e os laços começaram, assim, ser uma renda muito tímida, mas, tipo assim, era para ocupar minha mente, fazer e deixar ela bonita com aqueles lacinhos, mas foi passando o tempo. E foi em 2022 para 2023, né, depois da pandemia, a gente passou uma dificuldade muito severa, né, pós-pandemia, e eu falei para o Senhor assim, eu preciso ajudar o meu esposo. Mas o que eu posso fazer para ajudar o meu esposo? Porque essa área da beleza tinha ficado bem esquecida, sabe? Ficou para trás, isso não é para mim, ficou assim, sabe? E aí o Senhor falou comigo, falou assim, eu dei pedras para Davi, e para você eu também dei. E eu falei, meu Deus, que pedras são essas? Porque eu não tô vendo, meu Deus me ajuda. E nessa época eu tava com 4 meses de gestação da minha última filha, da Ayla. E eu falei, ninguém vai contratar eu grávida, né? Não, imagina, né? No mercado de trabalho ninguém chama nenhuma grávida para trabalhar. Sim. E aí eu comecei a ir na igreja e as pessoas falaram, nossa, pastora, que maquiagem bonita. Você me ensina a fazer? Tanto que teve até uma jornalista que é da nossa igreja, falou assim, eu preciso tá bem apresentável todo o tempo, e tô na frente das câmeras, eu queria aprender, você me ensina? Eu falei, meu Deus, eu não tenho mais nada, né? Essa parte da beleza já ficou lá para trás. E aí ela falou, não, eu vou na sua casa, e aí marcou o primeiro curso de automaquiagem comigo. Olha só, e tudo começou. Onde tudo começou com as coisas dela, eu maquiava, inclusive tinha clientes que pediam para amigas, né, que pediam para fazer maquiagens nela para elas irem para os lugares, mas eu não tinha nada, não tinha produtos para maquiar meus, então elas traziam os delas e eu maquiava e cobrava por isso. Entendeu? Elas me pagavam por isso. E comecei a vender Mary Kay também, comecei a juntar as duas coisas, comecei a vender boticário, mais olhando para a área da maquiagem, não dos produtos em geral. Vendia, sim, mas o meu foco era esse, fazer cursos de automaquiagem. E aí começou a coisa a se desenvolver. E o interessante é que começou uma amiga minha, chamada Emily Folli, que inclusive é diretora da Mary Kay. Ela me chamou para fazer um dia uma noiva. E ela falou assim, você fica com a mãe da noiva e eu fico com a noiva.
né? E ali começou um chamado muito lindo na minha vida, que eu acho que, eu sempre falo que é o carro-chefe do Estúdio Benditas, que é o Mãe e Filha, que o Senhor falou, pega uma bacia e uma jarra e faz esse momento de lavar pés entre essa mãe e essa filha. E ministra sobre perdão, sobre gratidão, sobre quebras de laços de maldição. E ali começou uma história linda, onde todas as noivas que vêm até hoje para mim, ou mães e filhas que vêm fazer curso de automaquiagem, eu faço esse tempo, esse momento com elas, que é um diferencial, né, nesse mundo que a gente fala assim, só vai lá no salão para fazer uma escova, um babyliss, uma maquiagem. Eu digo assim que lá no estúdio nunca é. Nunca é isso, só isso, né? Porque Deus sempre promove algo poderoso para ser ministrado, porque a beleza na mulher. Inclusive, você que está nos assistindo, começa sempre daqui de dentro. A Bíblia fala assim que o coração alegre, ele traz formosura, ele traz beleza para o nosso rosto. Então, quando a gente entende isso, e chega uma mulher, lá no estúdio, senta na minha cadeira, e já chegou muitas, inclusive, com síndrome do pânico, e inclusive na própria síndrome, na própria crise, e o Senhor ministrar ali sobre ela a paz que excede todo entendimento, isso não tem preço. Não. E isso não tem preço. Então, eu falo que o estúdio é muito mais do que beleza, é uma experiência com propósito, né? E você transforma vidas, né? A beleza, ela tem o dom, né? Porque a gente irradia aquilo que a gente tem de dentro. Mas a mulher, quando ela senta ali na tua cadeira, de alguma maneira, Deus traz a você o dom e você transforma, às vezes em algum momento, ela não está passando por um momento, ela está triste, está angustiada, e ali, né, você consegue trazer uma palavra, uma força, e aí as coisas são transformadas. É muito interessante porque nesses cursos entre mães e filhas, são reveladas muitas coisas, né? E eu sempre falo assim que lá é um local seguro, onde a história delas vão ficar, tanto que não divulgo muito, né? Por conta das histórias particulares de cada um, mas eu quero deixar aqui já aberto para as mães que têm uma desconexão com as suas filhas adolescentes e querem fazer um caminho de volta. Eu acho que esse é um momento oportuno para divulgar isso também. Sim. Porque nós vivemos numa sociedade que vive refém, né? O filho está quietinho lá no quarto, então eu tenho tempo, então eu vou colocar ele lá e deixa. E a gente já vê essa doutrinação, a gente tenta tirar, né? Para que a gente consiga ver eles brincar mais e mais, mas quando você dá essa ferramenta para a criança, se torna uma arma contra você mesmo, porque depois para tirar e fazer a conexão de coração, de sentimento, de comunicação com essa criança, que vai virar adolescente, que vai vir à idade adulta carregando essa ausência física, então é muito mais difícil. Então, quando a gente faz esse curso Mãe e Filha, nós trazemos essa conexão, essa reconexão entre essa mãe e essa filha. Por isso que é uma experiência com propósito. O propósito é unir as famílias. Sim. Porque as famílias, a Bíblia fala que elas são benditas do Senhor. A nossa descendência é descendência bendita do Senhor. E quando eu falo assim, costumo falar, né? Nossa, mas você é pastora, maquiadora e penteadista, é o que a gente estava falando, né? Mas quando a gente aprende a realçar a beleza com o propósito de fazer o reino de Deus avançar, e aonde que a mulher faz o reino de Deus avançar? É dentro da sua casa. É estando arrumada para receber o seu marido, é estando arrumada para acordar de manhã, fazer aquele café da manhã, e não estou falando de uma coisa que é impossível de fazer. Você tem 5 minutinhos para escovar os dentes, mais 5 minutinhos para se pentear, mais 5 minutinhos para passar um batom e um rímel e ir para a vida. Sabe? E mostrar para você mesma, quando a gente se arruma e se olha no espelho e a gente está bem com a gente mesma, nossa, parece que o dia flui. Né? E você já levanta e já se prepara para as coisas grandes muda, né? Que pode o Senhor fazer naquele dia, né? É isso. E estar preparada. E eu convido você para ficar preparada. Sim. Verdade. A mulher tem que estar preparada para todos os momentos e também para trocar energia ali, né? Energia do seu lar, da sua casa. Sandy, quais foram os maiores desafios que você enfrentou para se conciliar no mercado de trabalho? O maior desafio para mim foi a minha fala, né? Como eu sou paraguaia, na verdade foi eu mesma. Eu me travei porque eu achava que eu não estava
de acordo com o padrão, né, de beleza dos outros, né, que o mundo prega, ou não estava preparada para aquilo que Deus colocou no meu coração. Então, o maior desafio para mim foi fazer o que eu tinha que fazer. Tirar o medo, a insegurança, as travas que me impediam de crescer. E nisso veio o meu autoconhecimento, que foi a minha virada de chave. Foi quando eu comecei a olhar para mim. Eu entregava a autoestima para todas as mulheres que passavam por mim, mas eu não estava olhando para aquilo que era o reflexo de Deus, que sou eu mesma. Então, a partir do momento em que eu reconheci o meu propósito e reconheci a mim mesma através do meu reflexo, isso foi o que me levantou novamente. Então, um desafio maior para mim foi a parte emocional, onde eu não conseguia conciliar a minha vida pós-pandemia em uma vida de mãe. Eu não trabalhava, eu tinha parado de trabalhar, então foi muito desafiador, porque meu marido passou por uma quase morte, e eu estava sem condições de ajudar, porque eu tinha uma filha pequena. Então, a extensão de cílios entrou na minha vida por conta disso. Ele entrou como um refúgio. E para entrar no mercado da beleza, eu fui atrás de vários salões de beleza para trabalhar, mas eles me impediam de ter um horário flexível com a minha filha. Então, não tinha como eu deixar ela na creche, porque tem os horários nas creches que você tem que levar e você tem que buscar. Sim. Então, essa dificuldade para mim no início da minha carreira foi o que me fez olhar para mim e falar assim: você precisa de algo que seja seu, não trabalhar para os outros, para poder cuidar da tua filha e também sustentar a família. Porque o que eu vou fazer se o meu marido partir? Então, foi ali que o meu despertar, né, veio através da área da beleza, que eu já trabalhava também, já era cabeleireira antes, mas com a extensão de cílios foi onde eu me encontrei pós-pandemia, quando aconteceu todos esses detalhes na minha vida, e eu falei assim, Deus falou para mim, na verdade, que era por esse caminho que eu deveria seguir. Então, se tem um desafio, às vezes, no nosso caminho, às vezes somos nós mesmos que não olhamos para aquilo que já está na nossa frente, igual a Kelly falou. Ela já tinha as coisas pedras, ali, né? As pedras ali, mas ela não conseguia ver. Então, é por esse caminho também. Eu não conseguia ver aonde que eu ia recomeçar, como que eu ia recomeçar. E eu fui tentando do meu jeito. Mas Deus falou, não é por ali, minha filha. Então, e foi me encaminhando para o que eu tenho hoje, né, e o que eu sou hoje. E aí veio a coragem e abriu o teu espaço. Exatamente. Eu comecei em um espaço pequeno, improvisado, na minha casa, inclusive. Coloquei a sala ali e fechei com cortina. Claro, ficou bem apresentável, tudo, porque eu sempre fui cuidadosa nos detalhes. E eu acho que também é por isso que a gente trabalha na área da beleza, por conta dos detalhes. Então, por mais que seja um espaço improvisado, eu sempre cuidei dos detalhes, de ter um cafezinho, de ter um lugar de aconchego. Porque um capricho, né? Um capricho, exatamente. E nós somos mães, e quando eu entrei na área da beleza e me tornei mãe, eu vi aquela possibilidade de cuidar de outras mães também. Isso. De tirar o tempo para elas, né? Uhum. De ter esse momento para elas, delas visualizarem o reflexo delas também. Assim como eu me perdi em um tempo... As mães no puerpério se perdem também, né? A gente se perde. A minha filha tinha 2 anos. Então, eu ainda estava me reconhecendo como mulher. Me conhecendo como mãe. E então, foi nesse período que a extensão de cílios e a área da beleza novamente
veio a florescer no meu coração e hoje estou há 4 anos já trabalhando nessa área e hoje guio mulheres para que elas também, assim como eu, elas consigam encontrar uma liberdade não só financeira como de horário. De horário. Sim, de horário. Isso é tão importante ela falar, e desculpa te interromper, mas essa fala dela é tão importante, sabe? E como nós estamos falando para mulheres que se perdem, a gente se perde nesse papel de mãe, de estar mãe, de ser mãe, e de se reconhecer depois como mulher, né? Porque a maternidade nos demanda muito, né? Nos demanda muito. Sim. E se na sua mente você não tem fixado, eu só não sou mãe, eu também, antes de ser mãe, né? Eu sou uma mulher. Sim. Eu preciso cuidar daquela mulher. Porque a mulher já tem tantas caixinhas abertas, né? Que a gente chama de caixinhas. Aí a gente é mãe, a gente é esposa, a gente é mulher, a gente é empresária, ou é CEO, ou você é CLT, né? Trabalha em um emprego. Mas nós mulheres, a gente tem que administrar tudo isso. Muitas coisas. E parece que de todo momento a gente tem que estar pronta. Por isso que a cobrança na mente da mulher é muito maior. A gente se cobra todo o tempo. A gente não pode esquecer de nós, a gente tem que sempre estar atenta com nossos filhos, tem que estar pronta para o trabalho. Então, essas coisas, até a gente estava falando agora, né? O quanto a saúde mental da mulher também, ela precisa estar forte para lidar com todas essas situações que a todo momento a sociedade nos cobra e a nossa vida também precisa estar alinhada. Então, são desafios que nós mulheres passamos para a gente conseguir segurar todos os pratos, né? E quando a gente muitas vezes a mulher não tá alinhada, ela deixa cair alguns. Sim. Né? Porque nem sempre ela consegue segurar todos os pratos, né? Então, isso é muito assim, eu costumo falar assim, a mulher ela é cobrada desde a hora que ela nasce, né? Parece que a gente já vem com a bandeirinha, né? E nascer mulher. Com a senha chamando. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O mercado de trabalho é muito competitivo, né? Vocês duas trabalham na área da beleza. Quais ações vocês usam para se destacar? Pode falar, Kelly. Assim, dentro da sua área, né? Qual o seu diferencial? O que você usa para se destacar hoje dentro do que você faz? Olha, tem coisas que eu faço lá no estúdio que, como sou pastora, é único. Então, eu acho que isso por si só já é o diferencial. Só que, assim, sobre se destacar, eu faço o meu papel, eu tenho uma pessoa que cuida do meu marketing e graças a Deus pela vida dela, porque, meu Deus do céu, é uma demanda muito grande. Só essa parte aí já consome do nosso dia muito tempo, né? Mas eu não consigo ver as maquiadoras da nossa cidade, ou as pessoas da área da beleza, ou as penteadistas como algum tipo de concorrente. Sabe, porque eu acredito assim que quando a gente faz um trabalho bem feito, aquilo mesmo fala por si só. Reflete. E reflete. E não que eu tô me achando que eu seja melhor e não sei o quê. Talvez realmente eu não sou, mas talvez eu seja aquela que tenha mais coragem de colocar em prática aquilo que as que têm grandes habilidades não colocam. E o que eu acho, assim, é que tem mercado para todo mundo, sabe? Então, não tem essa necessidade que às vezes as pessoas têm na mente delas de competição. Tanto que quando eu tenho uma grande demanda de madrinhas, de formandas e lá no estúdio, eu falo, meninas, me socorram, porque eu preciso de vocês. E eu chamo outras maquiadoras, chamo outras penteadistas e vamos trabalhar. Porque eu vejo que o mundo é tão grande, Foz do Iguaçu, a fronteira que nós trabalhamos é tão grande, o mercado é tão grande. E muitas pessoas falam assim, tá saturado. Não tá, gente, tem muito trabalho. É só ter vontade, disposição em continuar aprendendo, né? E ensinar outras pessoas a esse mercado da beleza, né? Que temos uma mentora de Leste aqui, meu Deus do céu, essa menina é uma potência nessa região aqui, porque ela fala em espanhol. Ela pode dar o curso na Argentina, né, no Paraguai e no Brasil. Essa menina tríplice fronteira aqui o negócio dela, né? Ela é um meteoro aqui na nossa região. E que bênção, que bom. Então eu não consigo ver as pessoas como uma concorrente ou que eu tenha que fazer algo surreal, além do meu trabalho e além do propósito que o estúdio carrega. Eu não vejo as pessoas como
com essa concorrência, com esses olhos. Mas é bonito você falar isso, porque assim, existe áreas que as pessoas, elas, por não buscar conhecimento, por não buscar aprender, se inserir, elas vê os outros que estão fazendo, então conquistando como rivais. Isso é tão ridículo, isso né? Reflete nela mesmo aquilo que está faltando nela, que Isso, é buscar fala mais se aprimorar, dela, né? buscar crescer. Eu sempre falo, né? Se o outro está se destacando, o que você está fazendo, o que você está deixando de fazer? Isso. Porque existe pessoas para comprar e para vender. Se alguém está vendendo, por que não? Se alguém está comprando, por que não está comprando de você? Então, eu acho que a concorrência, o mercado de trabalho, ele é importante para mostrar o que a gente não está fazendo. Isso. O que eu não estou inserindo dentro da minha área, que eu estou deixando de entregar, que outras pessoas estão vendo em outra pessoa e não em mim. E, sabe, então, eu vejo até na área da beleza, por exemplo, a gente está falando agora de maquiagem, né? Tem muitas maquiadoras em Foz, muita gente fala assim, Gi, me ajuda, o que eu faço? Preciso de um auxílio, de uma ajuda, uma consultoria, né? Eu falo, olha, você está mostrando o seu trabalho? Você está entregando o seu melhor? Você está mostrando para as pessoas nas suas redes sociais? Você está desenvolvendo algo diferente? Ou você está fazendo o mesmo do mesmo? Ou sabe, existe pessoas que, por exemplo, não se posiciona de forma certa e não mostra no que você é boa. É igual você falou assim, eu atendo mãe e filha. Então, você é especializado em uma determinada área onde as mães e filhas sabem de noiva que podem te procurar. Então, eu acho que falta muito isso das pessoas, elas buscarem se especializar em algo para definir um público certo. Um público-alvo, e é interessante assim, porque assim, como eu amo mexer com cabelo, eu amo mexer com maquiagem, é uma coisa que eu sempre estou me atualizando, porque são muitas informações, são muitas atualizações para fazer, e assim, eu acho assim que para aquelas que estão agora com esse medo de entrar no mercado da beleza, porque acha que tem muita concorrência, eu acho assim que se você tem o talento e você tem um propósito de fazer o reino de Deus avançar através, né, de conforme ela falou aqui, fazer o reino de Cristo avançar na Terra, não tem como não dar certo. Verdade. Não tem como não dar certo. Porque tem público para todo mundo. Tem público para todo mundo. Se a gente for olhar aqui em Foz, só aqui em Foz, são 280 mil habitantes, por exemplo. Se a metade disso aí for mulher. E se só 51% de Foz é mulher. Então, como é que nós duas vamos aguentar atender todo esse público? Não vai. Então, se a gente for olhar assim, eu brinco assim, né? Nossa, eu tive 500 visualizações. Coloca 500 pessoas no lugar. Na sua frente. Tá te olhando 24 horas o que você tá fazendo. Então, acho que as pessoas perderam a noção. Porque tá tudo muito imediatista. Então, a gente também perdeu um pouco da noção do que... acho que até isso é uma coisa legal de falar, né? Do que você dá valor. A pessoa que te dá valor, aquela uma pessoa que é a tua cliente, que te dá o valor. A gente quer sempre mais, muito, muito, muito. Mas você tá dando valor para aquela uma pessoa que tá a tua cliente. Cada pessoa é única, né? É única. Então, tem gente que só quer o volume, mas não tá ali naquele atendimento do 1 a 1, humanitário, mais atencioso. Então, é muito isso também, né? Sandy, acho que a comparação é o que mais trava as pessoas. Muito, né? De se destacarem no mercado, né? Isso. Se comparar com aquela que está fazendo e ela não consegue fazer, mas ela não faz também, mas ela julga o outro que faz. Que tá fazendo. Então, assim, acaba sendo desproporcional àquilo que ela deseja e se trava por se comparar com o outro. Sim. Porque aquela pessoa que está lá se destacando, ela não iniciou ontem. Ela não Vai lá olhar a trajetória dela. Exatamente. Com certeza, se você puxar a trajetória dela, nossa senhora, tem muito perrengue aí na história. É muito acerto, muito erro, muito
tapa na cara pra Sim. a pessoa chegar onde ela realmente deseja, né? Realizar aquilo que ela realmente quer é muito erro e acerto junto. E Sandy, você como mentora de LED Design, né? Como, assim, o que você diz para as mulheres que querem iniciar nessa área? Então, eu vejo que hoje se perdeu muito o porquê fazer isso. Você tem que ter um porquê muito forte do porquê você quer fazer o que você faz. Quando você tem detalhado, quando você tem fixo aquilo que você deseja fazer. Ah, eu quero me tornar lash, eu quero me tornar referência na área da beleza, quero ter um estúdio. Mas por quê? Qual que é o seu propósito com isso? E não falo só de propósito divino. Falo no propósito, o que você quer fazer com o dinheiro que você vai ganhar. Então, o seu porquê tem que estar muito firme. Ah, eu quero me tornar lash porque eu quero ter liberdade de horário com a minha filha. Eu não quero ganhar 15 mil em um mês, mas eu quero ter liberdade de levar a minha filha no médico. Eu quero ter liberdade de buscar a minha filha na escola mais cedo, de buscar a minha filha na escola se ela estiver doente, de pegar ela e levar para tomar um sorvete, levar no parque. Eu quero ter essa liberdade para comprar um carro, né? Para comprar aquilo que eu desejo. Então, o porquê, eu acho que é o mais forte. E para quem quer entrar na área da beleza, eu sempre falo, qual é o seu porquê? Se você tem um porquê muito forte, se você tem um porquê definido, nada vai te parar. Eu quero chegar lá no alto. Eu sempre tenho em mente aquela música que fala vou mandar o Moisés para subir no monte. Eu não lembro exatamente qual é a música, mas ele fala o medo que trava as pessoas para subir um monte. E é a mesma coisa que eu falo hoje para quem é a minha mentorada, quem é minha aluna. Quando você entra na carreira, você vai ver que existem desafios, principalmente porque é uma coisa nova que você está fazendo. É algo novo, totalmente diferente daquilo que você está acostumado a fazer. Mas se seu porquê está muito firme, você vai conseguir fazer. Porque se eu não conseguir na primeira, a outra lá que está lá na frente, que eu estou admirando, que eu estou me inspirando, então eu vou conseguir assim como ela conseguiu. Eu acredito assim, que a gente não nasce com um dom. Que o dom, ele é lapidado. Porque Davi, né? Vamos colocar Davi. Ninguém dava nada para ele. Ele era um menino, magro, pequeno, o último, né? Dos filhos. Mas ele estava lá cuidando das ovelhas. Ele matou um urso. Um leão. E o Golias. Apenas. Né? Sim. Claro, o dom, ele é vindo de Deus. Mas ele te dá a capacidade para você fazer... E o propósito, porque você trabalha. Para você fazer aquilo acontecer. Então, assim, às vezes a gente olha para nós pequenas. A gente se olha de uma forma que não consegue se destacar, que às vezes, eu já não vou conseguir. Porque com medo. Já não vou conseguir porque tá todo mundo fazendo isso. Não, e eu falo assim, que ontem eu fui numa palestra muito interessante e o palestrante falou assim, que a gente precisa aprender, não esperar estar pronto 100%. A gente toca o barco. A gente vai fazendo no meio do caminho, a gente vai aprendendo, quem quer faz e as coisas acontecem. E isso é interessante, porque quando eu tava no comecinho, você falou uma coisa, né? Porque eu tinha minhas 3 crianças para cuidar. Tudo pequenininho, uma escadinha, gente. Agora tem 10, 5 e 2,5. Mas pensa, eu comecei trabalhando grávida, 30 dias depois que eu tive a nenê, eu já estava trabalhando de novo, né? Só que com essa flexibilidade que Deus estava me dando ali de horários. Sim. Posso trabalhar nesse horário não vou. Tanto que na maioria das manhãs eu
preservo para estar em casa com as minhas meninas, trabalho mais depois do almoço, que elas foram para a escola, tanto que quem me liga no horário de meio-dia nunca consegue falar comigo. Por conta dessa, graças a Deus, dessa possibilidade de estar ali. Esse é um dos benefícios, né? Eu acho, do empreendedorismo. Nossa, eu acho que é o que vale mais a pena, né? Exatamente. Porque, como ela falou assim, qual que é o propósito da gente trabalhar para fazer o reino de Deus avançar? Mas é principalmente ali, onde que nós vamos afiar as nossas flechinhas para lançar para o alvo, é ali. Se a gente não estiver ali afiando elas para que elas possam ser lançadas, né, da nossa aljava lá para o futuro, para um futuro, né, promissor, com segurança, com estabilidade, principalmente na nossa vivência emocional, estabilidade emocional, quando você pode dar tudo para uma criança. Né, você pode dar tudo do melhor materialmente falando, mas se você não dá a tua presença para ela, tempo de qualidade, que é isso que a gente busca, né? Como empreendedora, tempo de qualidade com os nossos filhos, e não tô falando que a gente trabalha pouco, né? Não. Não trabalhamos pouco, não, né? Mas quando a gente tá ali com eles, é com elas que nós temos que ficar, com elas que nós temos que investir esse tempo, assim, e por isso também que Deus me deu essas ferramentas aí, de ensinar essa mulher. Será que está na hora de você olhar um pouquinho para dentro da porta da sua casa para dentro, né? Ensinar ela o movimento de volta, né? Porque para mim também não foi fácil abrir mão da minha carreira em radiologia, né? Que estava assim tudo bem desenhadinho, que eu suei tanto, que estava tudo assim na minha cabeça desenhado, sabe? Para tudo perfeitinho e de repente tudo planejado, cai por água abaixo. Não era para aquilo que Deus me chamou. Era aquilo que eu queria fazer, mas não era aquilo que Deus tinha me chamado para fazer. Exato. Né? E assim, olha que lindo. Isso aqui que ela falou assim sobre o poder cuidar da filha dela, o poder buscar ela se ela estiver doente na escola. Nossa, isso aí não tem preço. Não tem preço. Eu tem acho valor. que é o maior valor, né, de uma mulher. Quando a mulher quer a liberdade financeira dela, que a gente está falando, ela vem com um pacote. Né? É a liberdade financeira, é o poder olhar para dentro da sua casa, é você ter o seu momento de valorização. Então a mulher, ela vem muito o empreendedorismo como um olhar para todos, ela não olha no singular, ela olha no plural, né? A mulher empreendedora, a gente olha o que a gente vai transformar na vida de outras pessoas, na vida dos nossos, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, na nossa vida. Então a mulher sempre ela tá pensando no plural, sempre ela tá querendo transformar vidas, né? Estar mais presente, ter recurso financeiro para a família, recurso financeiro para ela se sentir uma pessoa útil, para ela se sentir uma pessoa que quer trazer recurso para poder não ser um fardo também. A mulher é importante, o marido está representando a família como homem, mas acredito que hoje o papel da mulher em apoiar, construir junto, a levar isso, claro que vai de cada um, é livre, né? Livre-arbítrio, cada um faz o que quer dentro da sua família e o que acha correto, mas isso nos dá força, isso a gente já sabe que o quanto é importante para nós, mulher. E a gente que é empreendedora, que tem essa força empreendedora dentro de si, que não quer ficar parada, que quer fazer, ninguém segura. Porque a gente inventa 1000 coisas, né? E aí, olha, a mulher pode ver. Se você pergunta para a mulher, o que você faz? Nunca. Dificilmente. Ela não sabe nem quem responde primeiro. Não, por muito tempo eu não sabia o que eu respondia primeiro. Eu precisei muita técnica, muita mentoria para poder aprender a fazer meu pitch de venda. E hoje eu ensino pitch de venda e eu falo, gente, você guarda todo aquele resto e você olha para a pessoa. Aquela pessoa que está com você, o que você quer acertar ali naquele momento? Qual o objetivo? Aí você escolhe uma profissão. Escolhe uma coisa pra você falar. Aí você guarda as outras. Porque naquele momento é a Barbie Profissões, né? A gente tem várias coisas, mas a mulher é multifuncional. Sim. Né? E eu acho que isso que nos livra muitas vezes, porque
pós-pandemia, a gente viu que quem fazia uma coisa só ficou muito fadado a situações precárias, porque eu sempre falei, né, tem pessoas que têm aquilo, o homem é muito de fazer uma única coisa, do começo ao final, é uma profissão, mas hoje já é provado que é multifunções, é empreendimentos, é coisas que você constrói, sabe, é negócios que você junta, é aquela história, né, é vários ovos em várias cestas, tu põe tudo num só e daí se cai aquilo ali, quebra e foi tudo. E é isso que aconteceu com a maioria, inclusive na pandemia, né? Sim. O que aconteceu é que a gente focava muito numa coisa só, e é muito interessante que eu falar sobre a questão de ser pastora, e maquiadora e penteadista hoje, porque assim, Deus também me ensinou nesse tempo que eu estava em casa, que eu tive que fazer essa renúncia da minha carreira profissional como técnica de radiologia. Eu trabalharia no máximo 6 horas por dia, enfim, teria muitos benefícios e vantagens de aposentadoria e tudo mais. Mas quando Deus me tira do mercado de trabalho e me traz para dentro do meu lar, gente, como eu via que eu não valorizava esses momentos. Como eu via, porque eu venho de uma criação, né, não sei se vocês também podem perceber isso, que a maioria de nós vem de uma criação assim, mulher já é treinada para ser independente, e depois quando vem pro casamento e vem para debaixo da asinha do marido, né, e o Senhor foi me ensinar a ser dependente dele. Literalmente. Eu não dependia de ninguém nem dos meus 9 anos de idade. Eu trabalhava fora já, né? E se voltar um pouquinho a minha história, assim. E daí quando eu cheguei e casei, eu falei, meu Deus, e passei esses 10 anos quando eu tava, assim, tudo bem. De repente vem aquela pandemia, derruba tudo, aquela estabilidade que eu tinha criado na minha mente. E aí, na minha vida, né? E de repente eu me vejo sem chão e Deus falou, peraí minha querida, eu te ensinei lá atrás, eu só tirei de você nesses 10 anos essa prepotência sua, esse nariz empinado seu que você, eu sou dona do meu nariz, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sei aquele outro, só queria tirar essa prepotência sua, te adestrar como eu queria, te lapidar como eu queria, para aí você ir curada, curar outras pessoas, porque o que estava muito embutido em mim, e é muito delicado, mas necessário falar, é o feminismo. Sim. E aquilo estava me matando até o propósito que eu nasci para fazer, né? Para desempenhar. E o feminismo matando o meu feminino. E daí Deus me deixa em casa esse período. Peraí, querida, eu vou te cuidar aqui, eu vou te lapidar aqui, para que você saia de dentro da sua casa, ensine as suas filhas a ser feminina, seja feminina, resgate a sua feminilidade. E aí agora, quando eu tava ali, daí o Senhor falou, não, eu já te dei pétalas, agora pode ir, vai colocar em prática aquilo que eu te ensinei nesses 10 anos. E é interessante falar sobre isso, eu queria deixar isso para que as pessoas em casa também pensem a respeito disso, né? Se o teu feminismo, às vezes, não tá matando o teu feminino. É isso. É isso. Muito bonito. Sandy, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem alguns projetos, né? Sim. Quais os projetos que você tem aqui para o futuro? O que você planeja na sua área? Né? Hoje você chegou a uma etapa, você faz os atendimentos e quais são os projetos futuros? Bom, hoje, em 2025, como eu falei, eu não paro de falar de propósito, porque realmente 2025, para mim, foi um marco muito importante, assim, um ano que tá passando muito rápido, né, inclusive, mas que estou fazendo tanta coisa. E hoje eu, além de atender, e já dava cursos também de iniciante na área de extensão de cílios e também de aperfeiçoamento. Hoje eu me encontrei em mentorar mulheres que já são lashes e também que são da área da beleza, como nails designers, quem é maquiadora, que está iniciando e está perdida nesse mundo, né, que tá muita informação junto e não tem estratégia de venda, não tem posicionamento, porque deseja, quando a gente faz um trabalho, quando nós entramos na área da beleza, a gente tem um propósito, a gente quer ganhar dinheiro. Sim. Mas a gente, muitas vezes, isso não é ensinado nos cursos, né? Como vender, como se posicionar para você se destacar no mercado. Então,
esse ano eu lancei a minha mentoria e já estou com umas mentoradas também. Falei, essa menina é um meteoro. Já estou com umas mentoradas, inclusive, assim, e estou lançando também a mentoria online no Paraguai. Vou lançar cursos também iniciante de extensão de cílios, estou gravando os cursos e também mini cursos para quem não tem como pagar uma mentoria, por exemplo, individual, né, uma mentoria em grupo, mas para ela ter na casa dela um curso de posicionamento, estratégia de vendas, como ela consegue atrair clientes e se posicionar também, tanto na vida quanto nos negócios, né? Porque o posicionamento ali não pode ser somente nos negócios, a gente precisa se posicionar na vida também, no dia a dia. Então, esses são meus projetos e que estão refletindo no meu dia a dia. Estou com bastante focada neles, então até final de ano tá ali lançado os cursos online e as mentorias já estão avançando, graças a Deus, tá indo muito bem. Que bom. Uau. E vão vindo mais. O interessante é sempre você tirar as ideias do papel. Isso. Algumas vezes eu falo assim, tem pessoas que nem tiraram da cabeça, nem escreveram ainda os projetos. Então eu falo, gente, quando as pessoas me procuram, eu tenho uma ideia, eu falei assim, já colocou no papel? Já escreveu? Escreve. Coloca uma caderneta do lado da sua cama. Teve uma ideia? Escreve aquilo. Mas não sei. Então, primeiro passo. Aí depois você vai... Porque assim, um sonho, quando ele tá aqui, ele é só sonho. Mas ele precisa se tornar realidade. E a gente precisa partir para ação, partir para o movimento, para que as coisas aconteçam. Então você olha só como você evoluiu, né? Você estudou, você estuda, você busca conhecimento, você está fazendo a mentoria, você está fazendo as consultorias, está ajudando outras mulheres que querem empreender no Lash Designer. Então isso é promissor. Hoje você é uma menina nova, quantos anos você tem? Tenho 29. 29. Você tem um mundo inteiro pela frente. Uau. E quanto você pode transformar a vida de outras mulheres, né? Sim. Então isso é muito bonito, parabéns. Obrigada, Gi. Obrigada pela oportunidade. E você, Kelly, me conta os seus projetos. Tem um novo, né? Eu já comentei com você esse ano. Apesar de eu também dar curso de penteado, curso de maquiagem. Sim, eu sempre vejo que você está na atividade, né? Meu Deus, tem dias... Gente, eu vejo, eu acompanho tudo, os cursos de... Eu acho tão bonito os cursos de penteado que você dá. Eu vejo ali você fazendo cabelo com as mulheres, eu acho lindo. Eu falo assim que os cabelos, os hairs são os meus xodós. Eu amo trabalhar com cabelo, assim, mas com penteado especificamente. As pessoas às vezes me pedem, Kelly, coloca extensão em mim, Kelly, pinta meu cabelo, corta meu cabelo. Gente, não é essa aí que eu gosto. Eu gosto de penteado. Mas assim, uma semente que o Senhor plantou no meu coração esse ano, porque assim, eu moro aqui no centro de Foz do Iguaçu. Sim. O estúdio também é na minha casa, e eu comecei assim, gente, com o sol na minha cara, assim, não tinha cortina, eu coloquei, assuste, você falando de toda caprichosa ali, meu Deus, eu nem vou mostrar minha foto, porque senão ela vai achar que é isso, mas eu tinha um papelão para aquele sol não bater no rosto das minhas clientes, porque eu não tinha cortina, não tinha dinheiro para comprar cortina ainda, então a cortina, e a janela lá é imensa, né? Se a gente for ver, acho que tem uns 7 ou 8 metros de janela. Apenas. E aí eu comecei com tudo aberto, com aquelas... Só começa. Só... Vai. E ainda com a mesa de escritório do meu marido, com as cadeiras que era do escritório dele, que fechou na pandemia. Eu comecei com as cadeiras, inclusive elas estão lá ainda, são as relíquias lá do lugar. E aí eu coloquei lá e comecei a fazer os cursos de automaquiagem lá, porque assim, graças a Deus eu orava assim, falei, Senhor, que elas não olhem ainda o local, mas que elas sintam a tua presença aqui. E a tua paz, porque assim, nesse momento eu não tenho condição de investir aqui, né? E aí, agora já tá muito melhor lá, né? Graças a Deus a gente tá investindo na estrutura. E esse ano eu tava tomando café uns 4 meses, mais ou menos atrás, até falei pra Gi, tava bem fresco ainda o projeto, que Deus me deu um projeto e ele me pediu a casa toda. A casa onde eu moro tem 300 metros quadrados, o lote tem mais ou menos uns quase 2.000 e
500 metros quadrados, lá é gigante, de uma quadra a outra. E o Senhor falou para mim, agora eu quero a casa toda. Eu não quero mais só aquele pedacinho que você tem lá na frente, eu quero a casa toda, porque justamente isso que nós estamos falando, nós estamos vendo as mulheres no mercado de trabalho exaustas, porque elas fazem o financeiro, elas fazem o marketing, elas fazem os cursos, elas colocam no Canva, elas vão fazer o Canva, elas vão editar tudo, e elas vão rever tudo de novo, e aí elas têm o contador para cuidar, elas têm tudo para fazer. E o Senhor falou para mim assim, porque minhas filhas estão morrendo. Eu quero que exista aqui no centro de Foz do Iguaçu, nesse local privilegiado, no centro da cidade, um lugar chamado Maison Benditas. E eu tomando café assim, então a casa é sua, pode entrar. Pega, eu não sei onde eu vou morar, mas tá tudo bem. Né? E o Senhor falou assim que é para casa. Cuidar da parte do marketing de cada uma das investidoras do projeto. É para elas só entrar, trabalhar, e quando der, a última cliente delas é para elas ir embora, sem se preocupar com mais nada, sem se preocupar com a parte de contabilidade, porque lá vai ter alguém cuidando dessa parte, sem se preocupar com a parte do marketing, ou sobre, eu vou ter que gravar um curso, lá vai ter um espaço para ela gravar o curso lindo dela. Vai ter também a parte também, a gente estava até falando essa semana, de deixar lá uma área kids para as crianças, para não só pensando nas clientes que vão passar por esse espaço, onde vai ter muitas áreas, muitas mulheres empreendedoras da área da beleza, mas para que não só para a cliente deixar a sua criança no horário do seu atendimento, mas que porventura essa empreendedora, essa investidora tem um bebê, e ela tem uma cliente, ela não tem aonde deixar aquela cliente naquele momento. Lá tem o espaço e uma pessoa para cuidar daquela criança enquanto ela trabalha. Então, a gente está pensando em fazer uma coisa bem revolucionária, né? Esse projeto é bem revolucionário para a nossa cidade e é para mulheres. É para mulheres. Inclusive, estou procurando uma arquiteta mulher para vir conversar comigo. Olha aí, já é uma oportunidade, porque quem fizer parte desse projeto vai crescer, um projeto lindíssimo. É um projeto onde é supervisionário, onde as mulheres, as pessoas que vão estar ali dentro, é algo que em Foz não tem. E de alto padrão, de alto padrão. Vai ser uma coisa assim para revelar o seu potencial num lugar estratégico e também para que você, como filha de Deus, trabalhe num lugar que você se sinta, nossa, eu estudei para isso aqui mesmo, sabe? Para colocar em prática num lugar desse, num lugar lindo, porque eu sou filha de Deus, eu mereço estar nesse lugar, eu estudei para isso. E para as clientes também sentarem na sua cadeira lá, ou na minha, né, no estúdio, onde vai ter o meu espaço lá também, para elas se sentirem, não, eu sou amada, eu sou filha de um Deus, eu mereço estar aqui porque eu sou uma princesa do Senhor, né? Porque nós somos muito tiradas desse lugar. Então, quando Deus falou isso para mim, eu achei muito, muito forte. E eu até falei, meu Deus, eu acho que eu tô doida. Muita loucura para um projeto só. E quando eu comecei a comentar com você falou, uau, né? Aí comecei a comentar com outra pessoa, e ela falou assim, meu Deus, por que você não me falou desse negócio antes, né? Então, a gente está terminando esse projeto e está procurando, sim, uma arquiteta, e quero que sim seja uma mulher, uma arquiteta mulher, para fazer esse projeto e deslanchar aí com a gente. Isso mesmo. Sandy, me conta uma coisa. O que te fez escolher o Clube MES para fazer parte? Foi a ambiência, né? O ambiente de mulheres. Me conectar com mulheres foi o que me chamou a participar desse clube, porque eu estava, como falei antes, eu estava desconectada, eu estava iniciando de novo numa carreira que eu já tinha antes, mas eu estava desconectada do meu feminino, dessa conexão com mulheres. E como a gente vem numa área muito que briga muito por atenção, porque quem é melhor ou quem não, e no Clube MES eu encontrei, além da ambiência, além do ambiente acolhedor, estratégias e também amizade. É engraçado, então, assim, né? Porque não tem essa competitividade como a gente está conversando aqui. Não. Isso aí eu queria ressaltar, porque a gente não vê isso no ambiente do MES mesmo. Não, exatamente. Por exemplo, e é saudável. Algumas pessoas
perguntam, você conhece fulana que vende roupa? Você conhece fulana que... Eu lembro das mulheres do Clube MES. Então, assim, não tem essa competitividade, né, no clube, e a gente olha para mulheres, né? Então, foi o que me fez decidir continuar no clube. Já estou há 3 anos. 3 anos. E você evoluiu muito. Realmente. Gente, ela evoluiu. Eu falava assim. Hoje... Ela evoluiu muito a carreira, né? A sua carreira evoluiu, tudo. Exatamente. É muito. A história da Sandy é muito promissora ali dentro do clube. É um exemplo muito grande, porque ela se propôs. Eu acredito que quando a gente entra em movimento, a gente também tem que estar aberto. Isso, né? Nossa. Como tudo na nossa vida. E eu falo assim, então eu sempre converso com a pessoa e falo assim, você está aberta, né? O que você espera do movimento? Porque antes de você só querer receber, você precisa se doar para aquilo funcionar, porque Sim. A energia, ela é uma troca. A energia do universo, ela precisa que você dê para você receber. E aí as coisas fluem e acontecem. Exatamente. Né? Não é só entrar e esperar que as pessoas venham até você. Como qualquer outro negócio, qualquer Como outro... tudo na vida, né? Você tem que ir, e quem não se mostra, né? Quem não aparece não é lembrado. Então, eu sempre estou também em frequência, assim, em eventos, estou participando sempre dos encontros. E realmente o clube, ele tem somado muito, além da parte econômica, né? Que as mulheres fazem parte hoje da minha... rede de clientes, também na parte do conhecimento, né? A Gi tem sido uma mentora incrível, né? Para mim, nesse período de 3 anos, me guiando, me dando dicas e me mostrando para onde ir, e também as mulheres que fazem parte dele, do clube em si, elas têm muito conhecimento para entregar, e você tem uma dúvida, o que eu faço se eu estou precisando de alguém que me ajude nisso? Então, sempre tem essa troca. É porque eu acredito muito no que ninguém sabe tudo. E eu acredito muito que a gente aprende com as pessoas a todo momento. Não existe você dizer assim, isso eu já sei, eu não preciso mais aprender. Sabe? A todo momento a gente está aprendendo. Então, onde eu tenho algo para te ensinar, você tem algo para me ensinar. E essa troca é o que faz a gente evoluir. Isso mesmo. Então, por exemplo, quando você vai lá e faz o lava-pés e esse momento tão lindo, tão especial, tão incrível, aquele momento, o quanto você naquele momento não aprende com aquelas mulheres? Meu Deus, muito. E naquela troca de energia, a todo momento eu acredito que você se renova. Meu Deus, eu falo assim que essa experiência do lava-pés é um criar de uma memória, não só nas clientes, né, nas pessoas que estão indo lá, mas em mim também. Eu vejo a evolução daquele relacionamento, depois eu ganho os feedbacks delas, assim, né, do relacionamento entre mãe e filha, a gratidão que elas transmitem no pós. Eu falo, meu Deus, olha, e também já vejo onde eu preciso ajustar na minha rotina com as minhas filhas, porque é sobre isso, sobre aprender onde que eu tô errando, onde que eu posso melhorar, onde que eu posso aprender com essa vivência dessa pessoa. Sim. E posso não repetir essa mesma história, né? O quanto eu vejo isso lá, sabe? E assim, tem muitas mulheres que não têm uma rede de apoio, e elas têm que ir para o mercado de trabalho, e não tem esse privilégio, né, de ficar, fazer os seus próprios horários, mas assim, eu também sei que o pouco tempo que elas têm que entender, que elas têm que se entregar nesse momento de qualidade com os filhos, porque é isso que vai gerar memórias, é isso que vai gerar um diferencial na vida dos seus filhos, sabe, dedicar tempo de qualidade, sabe, porque o que nós vamos deixar, eu falo assim, como herança em dinheiro, ela perece, mas as memórias, né, que ficam, o legado, ele é eterno. É verdade. Então, assim, é muito lindo esse momento lava-pés, muito lindo mesmo. E eu queria, Kelly, que você falasse, né, você tem pouco tempo de clube,
faz pouco tempo que você tá ali, mas o que te fez entrar e o que você sente, acredita que pode crescer mais? Eu queria que você falasse um pouquinho. Meu Deus do céu, é interessante porque eu já faço parte de alguns outros, porque assim, o próprio Senhor vai direcionando, né? E quando veio a questão da semente do Maison Benditas, né, desse projeto que eu estava falando há pouco, eu falei assim, meu Deus, aonde estão as investidoras, né? E aí eu lembro que eu estava no aniversário de uma amiga em comum nossa, lá no Tropicália, e eu te vi, você falou assim, as meninas do clube tá aqui. E eu falei, que clube, né? Pensei, que clube é esse que eu não tô sabendo? E ali eu fiquei com um desejo de entrar, fazer parte daquilo. Depois até veio eu e uma outra amiga também, fizemos a inscrição no mesmo dia, eu acho que na mesma semana. E, assim, para mim tem sido bem interessante participar, apesar de, acho que eu fui ainda a poucos encontros, mas o que eu pude perceber é que é um ambiente saudável, sabe? Que não tem aquela loucura de competitividade, porque, aliás, tem muitas maquiadoras no mesmo clube. Você sabe que assim, isso como, assim, eu nunca tive essa distinção. Vai ser uma pessoa por cadeira, por área, né? Mas já é mesmo para instigar, assim, sabe? Para fazer as pessoas entenderem que elas precisam lidar com outras pessoas, que a gente precisa uma das outras. A gente precisa ser humanos, a gente precisa uma das outras para crescer. E é interessante porque até no meu Instagram eu sigo muitas daqui de Foz, assim, todo mundo que eu já vi maquiando, que eu vou atrás porque eu quero acompanhar o trabalho, eu quero curtir ali o trabalho dela. Eu falo, nossa, uau, como que o seu trabalho é excelente, como, né, que você carrega e transborda aí na sua cliente, nossa, muita precisão, muita qualidade no atendimento, né, e é sobre isso. Então, quando eu entrei no clube, e ali tem de tudo, né, tem desde, eu até quero buscar a minha, inclusive, deixar registrado, a minha cuia de chimarrão, que eu não fui buscar ainda, tô sem, mas tem até essa parte, né, que é cultural, né, que é a cultura gauchesca, mas que nós também temos aqui nessa nossa região, e até quem é arquiteta, advogada, passa por uma gama de profissões, e a gente se vê como mulher. Então, isso, para mim, entre todos os grupos que eu já participei, de negócios, esse é um grande diferencial. É um grande diferencial. Mas tá certo, gente, eu adorei conversar com vocês. Também. Quero que você deixe aqui um recado para as mulheres que empreendem, que querem empreender na área de leste. Quero que você deixe um recado para essas mulheres. Tá. Mulheres que estão desejando entrar para essa área da beleza, saibam que vocês não podem se prender ao que vocês têm hoje. A condição que você tem hoje não define o que você vai ser no futuro. Então, assim, que você carregue aquilo que você acredita como fortaleza para você crescer todos os dias e decidir realmente dar certo. Porque eu vim de uma família que não tinha condições de estar onde eu estou hoje. Mas o meu maior aprendizado nesse mundo foi que a minha condição não define onde eu vou chegar e o como eu vou chegar, senão é Deus que vai me encaminhar. Então, assim, se você está sonhando em fazer parte o empreendedorismo feminino, então corre atrás dos seus sonhos, faça acontecer, e somente você é dona dos seus sonhos. Ninguém mais vai sonhar por você, nem sequer os seus filhos, nem o seu marido. Quem vai sonhar por você é você mesma. E quem vai realizar esses sonhos é você. Então, corre atrás e coloca em prática aquilo que você deseja que vai dar certo. Parabéns, isso mesmo, muito bonito. Obrigada. E você, Kelly? Deixa uma mensagem para essas mulheres que eu acredito que você trouxe uma inspiração, que você contando a sua história, né? Quantas mulheres não desejam entrar na área da beleza, mas às vezes se sentem um pouco acuadas, mas você mostrou que é possível, né? Você fez uma transição de carreira e ali as coisas aconteceram. É muito interessante de falar, Gi, que você falou sobre transição de carreira, né?
E um pouquinho antes de eu terminar o curso de técnico de radiologia, eu trabalhava no financeiro do Hospital Municipal. Então, na área da saúde eu já estava. E quando eu saí, assim, e depois de 10 anos o Senhor fala assim, eu já te dei pedras, eu quero dizer para você, mulher, uma coisa. Coloque o pé, que Deus vai colocar o chão. Porque eu também não... Eu sempre falo assim, eu comecei com menos 10. Eu comecei com maquiagem que nem minha era. Sabe? E então, assim, eu fui colocando o pé, Senhor, olha, se o Senhor tá na minha frente, vai colocando o chão, sabe? E não tenha medo. Vai com medo mesmo, na verdade. Medo a gente sempre vai ter, mas vai com medo mesmo. Coloca o pé, que o Senhor vai colocando o chão, vai e coloca em prática, como, né, nossa querida mentor. Gente, eu tô assim, assustada com essa menina, né? Meteoro mesmo. Mas coloca o pé, que Deus vai colocar o chão para você. O negócio é você tirar, como a Gi falou, assim, as ideias da sua mente, colocar no papel e falar, Senhor, eu tenho essa ideia aqui. Por onde eu começo? Por onde eu vou... eu não sei por onde eu começar. Primeiro você tem que começar orando e apresentando a sua ideia para Deus. E a partir dali o Senhor vai te direcionar para aquilo que você tem que fazer. Porque medo, até hoje eu tenho, mas eu vou com Ele mesmo. Né? Eu duvido se tem uma aqui que não tem medo. Nossa, né? Todas nós. Todas. Mas se a gente vai fazer as coisas, vai com medo mesmo. Vai que vai dar certo. Então, assim, que Deus venha inspirar com esse podcast todas essas nossas telespectadoras para que possam tirar do papel. Você também tem que pensar que aquilo que você vai fazer, aquilo que já é projeto seu, pode alcançar muitas outras pessoas, pode ajudar muitas outras pessoas. O projeto, a ideia que você tem, o que ainda Deus vai te dar, pode ajudar pessoas em tantas áreas. Então, assim, não tenha medo de colocar em prática, assim. Deus vai colocar as pessoas certas, como colocou na minha, né? Eu lembro que a Miriam Borges, o Cris também, que é fotógrafo aqui na cidade, eles também me ajudaram muito. Pensa numa pessoa, assim, que manda o cliente, assim, que eu falava, meu Deus, né? De novo, né? Tantas maquiadoras na cidade, mas Deus usou a vida deles para também me alavancar. Então eu sou muito grata, sabe? Há muitas pessoas que estão passando pela minha vida, estão na minha vida, e eu louvo a Deus por elas. E Deus também, assim como colocou na minha vida pessoas, vai colocar na vida de vocês. Sim. Né? Porque quando Deus tem um propósito, através do projeto que você tem, minha filha, só vai. Isso mesmo. Uma das coisas que eu queria ressaltar no que você falou é quando nós estamos com um propósito certo, né, de fazer as coisas acontecer, e a gente olha para nós mesmas, o mundo também vê. Quando você se vê, o mundo te vê também. Então, se olha mais com mais carinho. Com mais confiança. Né, com mais confiança. Né? Olha aquela mulher, né? Tudo que você já passou, a sua história. A sua história importa, eu sempre falo. A sua história essa frase é muito forte mesmo. Exatamente. Então, assim, olha pra sua história, o quanto que já venceu, o quanto que você já passou. O quanto você já superou. Já superou, né? Então, é isso. Então, Kelly e Sandy, eu quero falar pra vocês que quando talento e propósito se unem, as coisas caminham e crescem. Quero agradecer vocês por estarem aqui hoje, por obrigada. Fazerem parte, por inspirar. Tenho certeza que a história de vocês vai mobilizar, vai inspirar e vai trazer assim muita força para muitas mulheres que, assim como nós, né, empreendem ou por algum motivo tem medo ainda de empreender, mas que só precisa dar o primeiro passo. Né, como você falou, o medo acontece, ele vai estar do nosso lado porque faz parte, né, as emoções ali, isso muito conta do que a gente viveu, mas a gente precisa colocar Deus em primeiro lugar e fazer e seguir, só ir, não é isso? É isso aí. Se você vencer, quem mais vence junto, né? Olha. Nossa. Né? Quantas pessoas. Verdade. Muito obrigada. Obrigada eu, meu Deus, é uma honra, foi uma honra participar desse podcast, assim, tá tão fresco, né, ó, cheirinho de novo no ar. E é uma honra ser selecionada assim, estar nesse tempo aqui para divulgar não só o nosso trabalho, mas também encorajar outras mulheres a fazer o projeto delas a saírem do papel, né? E contem aí, ó, com a Gi, com o Clube MES, né? Nossa, esse clube, gente, é de empresárias de sucesso mesmo. Muitas mulheres de sucesso estão nesse grupo, gente do céu. E fique ligadinha também nos próximos podcasts, porque, gente... Meu Deus, vem muita novidade por aí, né? Compartilha e já manda para aquela mulher que você sabe que precisa ouvir isso aqui.